E aí, pessoal, estamos aqui com o fortíssimo enxadrista, uma lenda do xadrez paulista, César Soares. Tudo bem, César? Tudo bom, Felipe? Uma pequena, curta introdução da carreira de um jogador que, para a juventude, talvez nem conheça de nome. Para quem é um pouquinho mais velho, acabou sendo uma lenda porque se tornou muito forte e do nada parou, sumiu. César Soares foi campeão paulista absoluto, ganhou o primeiro aberto do Brasil já realizado no Brasil e de quebra ainda foi campeão brasileiro de Blitz num torneio que jogou ninguém mais, ninguém menos que Vladimir Kramnik, que futuramente se tornou campeão mundial. Depois de se aposentar dos tabuleiros ao vivo, vamos dizer assim, ele se especializou em jogar Blitz na internet e na época de CC, hoje ainda joga, mas na época de CC ele fez a rapa em tudo quanto é GM que vocês imaginam. O César, vamos dizer assim, se aposentou, entre aspas, com mais de 250 de rating feed, e o rate está lá, intacto e inativo, mas é só para mostrar um pouco do que foi a força dele. Mas vamos começar pelo começo. César Soares sorocabano, então, como é que foi o seu início do jogo aí em Sorocaba e com quantos anos você tinha? Olha, Felipe, eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, dos 7 aos 11 anos de idade, assim, eu gostava muito assim de desafio, de coisas assim que envolvesse quebra-cabeça, jogos de inteligência, tudo. E eu era muito atraído, tinha muita atração por jogo de bridge. Eu queria saber como é que ele era. Uhum. Eu eh, queria saber teoria da relatividade, o que era. Eu Caramba. queria saber o que era cálculo integral, que eu ouvia muito, e eu queria saber xadrez também, tá? Mas nessa época eu não tinha contato, ninguém sabia me dizer o que eram essas coisas, eu não tinha livros para encontrar, para pesquisar, e não foi fácil eu encontrar alguma coisa sobre o assunto, tá? Essas coisas me atraíam tanto, né, que na época eu achava que todo mundo gostava dessas coisas. Tá? Aí, mais tarde, eu fui perceber que as coisas não são exatamente assim, né? Aí, dessas coisas que eu citei, eu só não sei jogar bridge até hoje, tá? Mas hoje eu sou professor de física, tá? E o xadrez, exatamente, eu comecei assim. Um dia eu tinha 11 anos de idade, eu entrei numa livraria e eu vi, assim, por acaso, eu vi que tinha um livro de xadrez lá. Eu achei assim uma coisa incrível. Pensei assim, nossa, mas existe livro sobre isso? É, achei muito interessante. Na mesma hora eu comprei o livro, tá? Eu já era interessado antes e comprei o livro. O livro chamava Xadrez Básico, né? Eu não conhecia na época, né? Mas comprei e eu li aquilo muito depressa. Em muito pouco tempo eu já tinha lido o livro inteiro, né? Com atenção, eu gostei muito. Aí quando eu acabei de ler esse livro, eu fui na biblioteca aqui da cidade para ver se encontrava mais livros sobre o assunto. E aí, chegando na biblioteca, uma coincidência dessa assim que a gente nem sabe como acontece, né? Tinha inscrições abertas para um torneio de xadrez lá, tá? Provavelmente foi o único torneio de xadrez que teve lá em 30 anos. E estavam abertas as inscrições no dia que eu fui. Aí eu fiz minha inscrição, pedi. A moça disse que eu tinha que jogar na terceira categoria. Tá? Não sei porque, qual foi o critério que ela usou, mas ela disse que eu tinha que jogar na terceira categoria. Eu fiz minha inscrição, gostei, fiquei muito contente, joguei o torneio, mas eu ganhei o torneio. Foram 7 partidas, eu ganhei as 7 partidas, mas foi assim um pouco frustrante, porque eu vi lá os jogadores da segunda categoria e da primeira, eles jogavam bem. E eu estava jogando com gente assim que... Eu tinha lido um livro já, né? O Uhum. pessoal que eu joguei não tinha lido nada. Eu queria jogar com os outros que sabiam mais do que eu. Uhum. Era isso que eu queria. Mas pelo menos nesse torneio, alguém me deu uma dica muito boa, que foi de eu passar no clube de xadrez de Sorocaba, que lá eu ia encontrar muitos livros de xadrez. E foi aí, segui essa dica, fui lá e fiquei assim maravilhado. Quando cheguei lá, vi que tinha uns 200 livros de xadrez. E era tudo que eu queria. Eu comecei a pegar os livros, né, um por um,
Eu lia os livros inteiros, eu gostava demais. É, quando os meus colegas estavam lá jogando bola, minha família viajava, estava eu lá lendo os livros de xadrez. Era o que eu gostava de fazer. Eu acho que durante uns 2 anos, eu li, devo ter lido uns 50 livros, tá? Caramba. E aí, é, na sequência disso, aconteceu o meu primeiro torneio fora da cidade. Foi bem interessante esse caso, tá? Aí, Você com uns 13 anos, mais ou menos. isso mesmo. Aí, Sorocaba era campeã dos jogos regionais na época. Tinha um troféu no clube de xadrez, um troféu bonito, grande lá. Eu pensava assim, nossa, um dia eu vou conseguir ganhar um torneio como esse, né? E achava legal aquilo lá. Aí estava na época dos jogos regionais outra vez. E Sorocaba estava com os três muito bons jogadores que estavam dispostos a participar. E faltava o quarto. Eu acho que para sorte minha, né, eles não tinham mais ninguém para pôr, né, e acabaram me levando, né, como quarto tabuleiro. E Sorocaba, eu sabia que Sorocaba sempre disputava o título com Bauru, tá? E as Ah, outras Bauru era equipes, a mesma região? Uau. Bauru era a mesma região. E as outras equipes não dava muito jogo, eram mais fáceis, né? O título sempre ficava entre Sorocaba ou Bauru. E aí, chegando lá nos jogos, aconteceu assim, que logo antes da rodada, a gente ficou sabendo a ordem dos tabuleiros, né? Mas eu sei que nessa época, nesse dia, eles não me falaram nada. Ninguém me falou, eu não estava sabendo de nada, eu não conhecia os jogadores, tá? Eles eram conhecidos entre si, os de Sorocaba, os de Bauru, já eram conhecidos, mas eu não conhecia ninguém. Aí, ficaram sabendo que a minha equipe, né, ficou sabendo que Bauru tinha invertido os tabuleiros, tá? E o melhor de Bauru ia jogar comigo no quarto tabuleiro. Aí, nesse momento, eu estava lá na minha mesa, tentando arrumar uma caixa de peças, porque eu não enxergava bem a mesa, eu ficava muito baixo e eu não conseguia ver direito as peças. Eu precisava de uma caixa que fosse meio alta para poder sentar em cima dela. E eu estava lá cuidando disso, né? Bom, então eu fiquei sabendo, depois eu fiquei sabendo que os meus colegas de equipe conversaram entre si sobre a situação. E eles me contaram, né? Na hora eu não fiquei sabendo de nada, mas eles me contaram que eles conversaram assim, que como eles já iam começar com o tabuleiro perdido, que no caso era o meu, né? Então eles não podiam jogar a variante simétrica, tinham que jogar assim de uma forma mais agressiva, né? E bom, foi o que eles me falaram. Aí começou o match, né? Todos nós começamos as partidas. Passou o controle de tempo, estavam todos nós jogando ainda. Mas aí eu vi que eu estava lá no final de torres, difícil, com alguma vantagem para mim, mas o final difícil que tinha que ter cuidado, né? E aí eu vi que uma partida do meu lado acabou, né? Tentei saber o que deu o resultado, mas não consegui, né? Daí outra partida acabou. Eu não queria sair da minha partida, não consegui saber o que aconteceu. Daí acabou a terceira, né? E ninguém sabia, não dava para ver nada na planilha, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que continuei jogando minha partida e ganhei minha partida, tá? Aí eu perguntei, né? Logo perguntei, como é que fomos? Como é que foi nosso resultado? Aí alguém me falou assim, os três perderam, só você ganhou. Você lembra o nome do jogador de Bauru, por curiosidade? Lembro que o que jogou comigo Sim. é Alípio. Alípio Cara. Joga muito bem. Ele jogava muito bem na época.
Ah, não. Bom, já deu meio que um belo cartão de visitas. Tá claramente, aí com 13 anos você já tinha um nível bem maior do que uma criança normal de 13 anos. E eu fiquei muito curioso que você falou que você ganhou, assim, você leu 50 livros num período de 2 anos, numa idade tão nova. Você saberia dizer alguns que você acha que te ajudaram mais ou que você gostou mais? Olha, o que acontecia é que os livros não eram fáceis de conseguir por aqui, Uhum. né? No Brasil sempre foi tudo muito difícil. Eu lia o que chegava na minha mão. O que aparecia eu estava lendo, eu gostava e estava lendo. Eu não escolhia muito, porque não tinha muita escolha. Uhum. Agora, eu dava preferência não para ver partidas de grandes jogadores, isso não. Eu, eu preferia ver livros de estratégia, tática, finais e abertura. Era Uhum. isso que eu dava preferência para ver. Eu também via revistas que eu conseguia ver, que chegava na minha mão, e, mas no geral era isso. Alguns livros eu via os nomes assim, eu não conseguia ter acesso porque não encontrava aqueles livros, tá? Mas eu não sei se, assim, para quem está começando, se vai fazer muita diferença você escolher só livros de finais ou escolher mais livros de aberturas. Eu não sei dizer se existe uma coisa que seja melhor para quem está começando. Eu Uhum. sei que eu lia todos eles, eu lia tudo que chegava na minha mão. O segredo era não ter muita, não escolher muito, aceitar tudo. O que? Então, isso porque era difícil de ter acesso aos livros. Talvez se eu tivesse assim uma biblioteca enorme, que eu pudesse escolher qualquer coisa, eu acho que eu ia dar preferência para os livros de tática, combinação, porque era o meu estilo de jogo, Uhum. tá? Eu gostava muito de ver essas coisas, tá? E isso me interessava muito. Bom, 13 anos. Você falou que você ganhou o primeiro aberto do Brasil, era em 81, é isso? 85. 85. Então você tinha, em 85, você já estava próximo dos 20 anos, um pouco menos? 85 eu tinha mais de 20. Eu tinha. Olha, na verdade, eu parei de jogar em 80, tá? Eu joguei até 79. Em 79 eu joguei o Campeonato Paulista, fiquei em segundo lugar no Paulista Absoluto. Aí eu parei por alguns anos, Você se tá? aposentou, vamos dizer assim, com quantos anos? Então, do xadrez, está Do dizendo, xadrez, né? claro. Do xadrez, com 18 anos eu parei de jogar. Foi uma escolha profissional, fazer faculdade. Eu comecei no comércio. Eu Ah, tinha um comércio aqui em Sorocaba, era diversões eletrônicas. E aí eu parei com xadrez por uns 2 anos, pelo menos. Porque eu voltei a jogar, acho que 2 anos e meio depois, eu fui jogar o Campeonato Brasileiro, que foi a semifinal foi em Brasília, a final foi em São Paulo, uhum. tá? Isso foi em 82, 83. Aí eu parei outra vez, tá? A minha vida de jogador foi sempre assim. Eu não tive uma sequência assim que eu ficasse tempo jogando. Eu dei várias paradas, Uhum. paradas assim de anos até. Então eu fiquei outra vez parado de 83, que eu joguei esse Campeonato Brasileiro, até 85. Em 85 eu joguei muitos torneios, 85 e 86, tá? Em 85 eu joguei esse campeonato, o primeiro campeonato aberto do Brasil, foi em Brasília. Desculpa a minha ignorância. Por que que um torneio. O que que tinha antes que eram torneios normais e esse era um circuito novo? Por que que foi o primeiro aberto do Brasil? Olha, eu não sei dizer, deram um nome para isso, eu não sei por quê. Porque Eu não hoje sei. tem. Até hoje tá aí, né? Não tem um monte. É. Eu não sei, verdade, eu não sei o que quer dizer, por que que usaram esse nome. Mas começaram a fazer esse torneio todos os anos, É, chamado aberto do Brasil. Campeonato Aberto do Brasil. Uhum. Virou um torneio tradicional, né? E teve vários deles, eu não sei se teve todos os anos, que eu não acompanhei mais. Uhum. Mas esse torneio em 85, eu devia ter umas 140 participantes, eu acho. E eu acho que eu era líder antes da última rodada. Eu tinha acabado de empatar com o Herman, aí eu era líder do torneio.
Aí eu caí na última rodada contra o Antônio Rocha, Uhum. que já foi, ele era mestre internacional, já foi campeão brasileiro, mas eu já tinha jogado muitas partidas com o Rocha, jogava muito com ele, e ele era muito meu amigo também, e as partidas que eu jogava com ele quase sempre acabavam em empate. E aí quando eu vi que ia jogar com ele, eu achei interessante, porque eu empatando a última partida, né, que era um resultado provável, Uhum. eu tinha boa chance de ser campeão. E ia depender dos milésimos, né? Mas achei interessante. Aí, chegando lá na partida com ele, jogando lá, eu propus empate, tá? Ele aceitou. Aí, acabando a partida, ele falou assim para mim: Você não sabia que se você ganhasse essa partida, você ia ser campeão? Ele falou isso para mim. Aí eu falei: Eu sei, eu sei. Aí ele falou: Mas você calculou isso direito? Eu falei, eu falei para ele: Não calculei nada. Mas aí, é, como eu era líder, os meus milésimos acho que eram melhores, a minha chance era boa. E Uhum. no final deu certo e eu acabei ficando em primeiro mesmo. Um risco calculado que você tomou e no final. Porque arriscar a partida também, eu ia ficar longe, porque era um suíço, Uhum. tinha muita gente. Empatando a última, no pior dos casos, eu ficaria segundo. Então achei bem interessante. Bom, isso é muito interessante, porque assim, o Rocha, o Herman, tudo bem que nessa época, 85, já, o Sunier já estava com resultados um pouco mais dominantes, mas você está jogando contra a elite do país mesmo nesse carrinho que dá uns trancos, que para e vai. É, É, como é que assim você acha, você explica você conseguir competir? É, porque assim, eu imagino que os seus estudos pesados mesmo veio de quando você era mais novo, né? Ou você conseguiu manter esses estudos depois, mesmo não jogando? não. Veja, é interessante isso que você falou, que eu devo ter lido uns 200 livros de xadrez na vida, mas eu li todos eles até 18 anos. Depois, nunca mais eu li um livro de xadrez, nunca mais. Eu vi notícias de xadrez, eu não acompanhei mais o xadrez. Para falar a verdade para você, tinha época que eu não sabia quem era o campeão mundial. É, é, não é brincadeira, é verdade. Agora, eu fiquei até conhecido nessa época, que eu desaparecia por uns 2 anos e eu Uhum. voltava a jogar como se não tivesse acontecido nada. Eu não sei como eu conseguia fazer isso, mas com certeza hoje eu não vou conseguir mais. Mas naquele tempo isso foi dando certo. Eu voltava a jogar e eu estava bem. Assim, não estava. Mas você conseguia manter, pelo menos, talvez ia no clube jogar, porque a gente tá falando de uma época que não tinha internet. Você ia no clube jogar Blitz para dar pelo menos uma desenferrujada, ou você realmente ficava 2 anos totalmente sem ver um tabuleiro? Teve épocas que eu ia no clube de xadrez aqui, nesses intervalos, que eu ia e jogava aqui no clube, mas teve épocas que eu fiquei totalmente afastado, não jogava uma partida, em nenhum lugar, nem internet, nada. Até quando eu fui campeão paulista, olha, deixa eu ver, em 89, eu joguei 88, 89, acho que eu joguei 2 torneios em Foz do Iguaçu. Aí eu fui campeão paulista em 92. De 89 para 92, eu não joguei nada. Não joguei nada. Eu cheguei direto lá no Campeonato Paulista e ganhei o torneio. É impressionante. Bom, isso é realmente algo. Porque você lê um monte de coisas como. Agora com a pandemia, o pessoal ficou 6 meses, um ano sem jogar, vai voltar enferrujado. Mas você ficou quase 3 anos. Foi. E realmente é algo impressionante. E sem. De novo, naquela época você não podia nem jogar Blitz na internet, que o pessoal hoje tenta para aquecer. Mas já entrando na questão do Blitz, você falou que você foi campeão brasileiro de Blitz em cima não, né? Mas num torneio que estava jogando o futuro campeão mundial, enfim, um dos meus jogadores prediletos, que é o Kramnik. Então, quando foi isso e exatamente como é que foi esse torneio? Esse torneio foi em 93, começo de 93. O negócio foi assim. Começou que o torneio era em Angra dos Reis. E o Kramnik e o Sorokin, os dois russos, eles tinham jogado um torneio no Brasil, juvenil, alguma coisa assim, não me lembro bem o que era. E eles estavam no Brasil, né? E aí, em Angra dos Reis, eu fui para lá de carro com a família. Eu tinha criança pequena, tá?
E começou já um problema terrível na estrada, porque eu fui pela Rio Santos e de madrugada, e aquela estrada tinha assim um barranco do lado direito que era perigosíssimo. E deu uma tempestade muito forte e com neblina. A gente não conseguia enxergar nada na frente. E eu tive que dirigir durante horas a 20 quilômetros por hora para não correr o risco de algum acidente. E aí, por causa disso, eu cheguei bem atrasado no torneio, cheguei em cima da hora. E o torneio lá, na verdade, eram 3 torneios. Tinha um Open, tinha um campeonato brasileiro ativo eram as partidas de 30 minutos, e tinha o campeonato brasileiro de Blitz. E eu me inscrevi nos 3 torneios, e eu não sei se mais alguém fez isso, não me lembro se mais alguém fez isso, mas eu sei que quase não dava tempo para nada, porque acabava uma, tinha outro torneio, e os torneios eram intercalados, então a gente se sentia meio bagunçado, porque estava num torneio, aí jogava partida de outro torneio, depois jogava do outro, mas mais especificamente aí sobre o de Blitz, Campeonato Brasileiro de 5 minutos, o Kramnik e o Sorokin, e o Andrés Rodrigues também, eles jogaram como convidados, porque eles estavam presentes lá por causa daquele campeonato que teve no Paraná, eu acho, e eles estavam em Angra dos Reis. Então eles puderam participar como convidados e eles teriam direito aos prêmios, mas não ao título de campeão brasileiro. Então, o campeão brasileiro seria o brasileiro melhor colocado, tirando os estrangeiros, que eram os 3. Eu estava tentando ganhar o torneio. Eu sabia que para ganhar o torneio eu tinha que tentar ganhar todas as partidas. Não tinha outra alternativa, né? Porque o Kramnik com certeza ia fazer quase todos os pontos. Então eu joguei com o Kramnik na 4ª rodada. Aí foi assim, logo na abertura, eu com brancas, ele jogou uma siciliana com E5. Aquela aqui. Sveshnikov, né? Isso, cavalo B5, eu troco o cavalo de F6, né? E ele toma com o peão, aí joga F5. Eu sei que ele me jogou de cara, assim, na primeira chance. Ele jogou F5, eu joguei bispo D3, ele jogou dama H4, que eu nunca tinha visto esse lance. E por causa disso, eu perdi acho que uns 2 minutos na abertura, né? Na hora eu achei até um lance bom dele e eu não encontrei muita coisa e fiquei mal de tempo nessa partida. Eu sei que quando chegou no final de partida, eu tinha poucos segundos para acabar, eu devia ter coisa de 5 segundos e ele tinha mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu tinha 5 segundos para acabar. Por muita sorte, ele me joga o rei numa posição que leva um duplo de cavalo. O meu ponteiro estava para cair a qualquer momento. Mas eu tive tempo de comer as peças dele, né, o mais depressa possível, eu tinha uma torre a mais, né? Comi as peças dele e foi empate. Aí, consegui ganhar as minhas outras partidas e cheguei na última rodada, mas olha, eu esqueci de falar, teve um classificatório, tinha muita gente nesse torneio, teve um classificatório anterior a esse torneio, que classificou 9 brasileiros para se juntarem aos 3 estrangeiros que iam participar. Era suíço ou era todos contra todos a fase final? Todos contra todos. Tá. Teve um torneio anterior para classificar 9 jogadores e depois todos contra todos. Por isso que os russos se pegaram na primeira rodada. Isso mesmo. Aí, eu na última rodada, eu caí para jogar contra o Sorokin. E eu sabia que ele ia dar a vida para ganhar de mim, né? Porque ele ganhando de mim, o Kramnik seria campeão, né? E aí eu pensei assim, eu fiz a mesma coisa que o Kramnik fez comigo, tá? Eu pensei assim, eu vou jogar uma coisa bem esdrúxula nessa abertura, para ver se pelo menos ele perde um tempo bom, né? Ele jogou D4, eu joguei D5. Aí ele jogou C4, eu joguei cavalo C6. Tá? Boi Vera Tigorin. Foi. E foi muito bom, porque ele perdeu lá uns 2 minutos ou mais na abertura e não saiu bem. Tá? Assim,
Se ele conhecesse melhor aqui, essa abertura, quem ia se dar mal era eu, né? Porque não é uma abertura muito assim Uhum. promissora. Mas aí eu me saí bem e com um tempo a mais no relógio. Na sequência, eu sei que eu cometi algum erro, alguma decisão ou alguma coisa no final da partida, algum erro grosseiro que eu Uhum. cometi. E uma hora ele chegou a ter sequência de mate. Mas eu vi assim, se eu me lembro bem, meu rei estava em G8 e dava para eu chegar até a 5 com damas no tabuleiro, Uhum. tá? Eu consegui fazer essa sequência toda e o tempo dele não dava mais para acabar a partida. Quando eu cheguei com o rei a 5, eu apontei o relógio dele que caiu e foi assim que acabou o torneio. Tinha muita gente no salão, muita gente aplaudindo, tinha muito repórter lá, porque eles foram por causa do Kramnik, né? E Uhum. por causa dos estrangeiros. Tinha muito repórter que foram para entrevistar o Kramnik, né? Mas no final eles queriam entrevistar, era eu, porque trocou, né, a prioridade, porque eles queriam saber quem que ganhou o torneio na frente do Kramnik. Uhum. Mas foi muito assim interessante esse torneio, assim, foi um dos eventos assim que mais marcantes que eu já participei. Se você pensar que se isso acontecesse hoje com câmeras e internet, você iria estar conhecido assim por milhares e milhares de pessoas, né? É, E é, imagino que naquela época foi assim, querendo ou não, era o pessoal do meio do xadrez, ainda sem uma informação que demorava para chegar, é isso é. diferente. Saiu nos jornais locais, né? Uhum. E eu vi que tinha alguém gravando, devia ter uma emissora de TV também gravando lá. Mas deve ter saído só localmente lá e ficou nisso. É como você falou, com a internet de hoje ia ficar muito conhecido, né? Por Uhum. causa desse acontecimento. Ia virar o matador de campeão mundial ou alguma frase do gênero. Não, acho que eu acho que é importante esse relato. Kramnik, o pessoal fala, mas ele só foi campeão mundial em 2000, mas em 92, um ano antes, na Olimpíada que ele foi jogar, ele já destruiu, fez ponto que não acabava mais, já era excepcionalmente forte, né? Os dois eram. O Sorokin Sim, também. O Sorokin eu acho que não era GM também, mas ele ficou logo em seguida. Os dois jogavam muito bem. não, sem dúvida, sem dúvida alguma. E aí, bom, depois disso você ainda jogava alguns torneios presenciais, mas sempre foi pouco e acho que foi cada vez ficando menos, né? E de alguma maneira veio a internet, foi algo muito bom. Tinha o famoso ICC, né? International Chess Club. E você, quem era novo, que estava começando naquela época, 13, 14, 15 anos, até um pouco mais novo e jogava lá, lembra você jogando, você jogava, tinha um rate astronomicamente alto. Eu lembro de um nick que era Blue Dot, mas você me comentou antes da entrevista que tinham outros nicks também. Então, obviamente você jogava bem Blitz. Então, como é que foi essa transição para online? Para você é a mesma coisa que jogar Blitz ao vivo? Só para o pessoal que não te conhecia ter uma ideia, quem que você já acertou nos seus bons anos de CC? Eu joguei com vários jogadores. Eu lembro que eu joguei contra o Short uma vez, Nigel Short. Joguei contra o Acopian. Joguei contra o Larry Christensen. Joguei contra o uh, Feingold. Esse Ben Feingold. cara é muito bom. Eu ganhei do Caruana uma vez. Isso acho que tem uns 3 anos. 3 anos de agora, 2000, eu tava desafiando quase, não quase, mas um pouco antes de desafiar o Carlsen, tava sofrendo com você na internet, é isso? Isso, isso. É, eu acho que eu ganhei uma vez e perdi outra contra o Caruana. Uhum. E muito bons que eu joguei lá. Agora eu não me lembro bem, mas durante esses anos teve. Mas é assim, eu jogava assim algumas vezes. Muitas vezes eu estava fazendo alguma coisa aqui, não dava para levar a sério. Às vezes até a internet também não estava funcionando bem, eu tinha que parar a partida. Então não era uma coisa assim muito consistente, constante.
Quem viu aqui deu uma pequena travada no vídeo, inclusive até para exemplificar, que às vezes a internet dá uma, dá uma atrapalhada. Bom, mas de qualquer forma, só terminar com o Caruana tendo ganho o Caruana, assim, Larry Christensen é um cara que hoje em dia é mais comentarista, mas era um grande mestre muito forte, Ben Feingold também, então acho que isso só... Foi toda uma geração que assistia você jogando no ICC, que eu acho que é bem... que você assim, inspirava bastante gente. Agora, Eu lembro antes... Ah, pode falar. do ICC. Desculpa, deu uma cortadinha, se você puder repetir. Aí eu disse que meu rating chegou a 3.000 No no ICC. Blitz do ICC. Não era, eram poucos que chegavam ali nesse patamar. Eu acho que, posso estar enganado, de brasileiro naquela época, acho que o Mequinho chegou, e só depois alguns grandes mestres também chegaram, mas não era algo fácil não. Ele acho que deve ter passado bastante dos 3.000 pontos. Ah, sim, o Mequinho já chegou a ser um dos maiores reis ali do site, assim, naqueles anos ele era um monstro do ICC, até jogando contra computadores, né? Tinha toda... Era algo curioso. Agora, voltando um pouco para sua carreira como jogador ao vivo, né? Queria perguntar qual foi o lance da sua vida, ou a partida da sua vida, se você puder falar um pouquinho a respeito. Olha, eu tive uma partida contra o Antônio Rocha muito interessante. Eu sei que o Antônio Rocha era muito meu amigo, jogava muito comigo, jogava muitas vezes com ele, e a maioria das partidas acabava em empate. O estilo de jogo dele era, assim, muito seguro. Ele jogava, procurava posições igualadas, posições simétricas, ele gostava de final de partida, ele evitava complicações. O estilo dele era esse. O seu era o inverso. O meu era o contrário. O meu era complicações, jogo de combinação, jogo confuso. Eu gostava de fazer isso. Aí, só que ele sempre levava para a simplificação, sempre. E a gente acabava empatando sempre. Né? Em empate, assim, chegava no empate, uma peça para cada um, 3 peões frente a frente, era assim que ficava os finais de partida com ele. Aí eu sei que eu pensei assim, se eu conseguir levar Rocha para um jogo de combinação, para um jogo mais assim, mais agudo, mais complicado, e sair dessa retranca que ele fica, né? Se eu conseguir levar para isso, eu vou ter uma boa vantagem, porque não é o jogo que ele gosta, né? Eu pensei assim, se eu conseguir fazer isso, vai ser uma boa coisa. E nessa partida eu consegui fazer. Que ano foi? Que torneio? Foi em 78. 78. E eu consegui levar para um jogo de combinação, ficou muito legal, uma coisa muito interessante. Mas, por ironia, essa partida acabou em empate, numa posição com um bispo para cada lado, de cores opostas, 3 peões frente a frente. Vocês tentaram mudar, mas a história já estava traçada. Foi, mas o jogo foi muito assim, muito agudo, é bem interessante. Tem uma sequência toda lá que assim, é muito interessante para ser visto. Ah, muito bom. Depois o César ficou de mandar a partida para a gente fazer um vídeo tentando explicar esse caos todo, né? Certo. Bom, queria agradecer o seu tempo, César. Acho que a sua história merece ser ouvida pela essa geração mais nova. Você que foi um dos pioneiros do jogo online aqui no Brasil, com resultados expressivos, além de ter tido uma carreira meteórica quando era novo, e esses vai e para, são às vezes até mais impressionantes. O cara fica 3 anos sem jogar, volta e ganha um torneio em cima do Kramnik, assim, não é para poucos. Mas enfim, agradecer realmente o seu tempo e deixar aqui aberto o espaço, se você quiser deixar algum recado, falar o que você quiser. Eu que agradeço, Felipe, o convite. Eu admiro muito essa iniciativa sua de fazer essas entrevistas. Isso é uma coisa muito boa para o xadrez nacional, principalmente para mim, que venho de uma época que a informação era muito difícil. O que a gente tinha na época
era uma coluna de xadrez do Herman Cláudio, no estado de São Paulo. As informações que a gente tinha era isso. E tinha mais uma coisa ou outra que saía no jornal. E foi uma época assim que, para os jogadores iniciantes, não era fácil. Tá? Agora, esse tipo de divulgação do xadrez é uma coisa que merece toda a nossa admiração. Eu queria dar parabéns para você. Bom, eu que agradeço, né? E falando de internet, seria incrível se alguém em algum lugar achasse os vídeos desse torneio de Blitz, porque já pensou se alguém tivesse gravado alguma coisa? Eu vi um vídeo antigo recentemente num torneio em Buenos Aires do Kasparov perdendo para um cara que teoricamente era amador, uma partida de Blitz, mas está agora registrado ali, né? E se alguém por algum acaso achasse um vídeo desse, teria um valor, imagino que para você, mas acho que para toda a comunidade enxadrística, excepcional. Verdade, seria. Bom, muito obrigado, César. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.